Esquecimento, falta ou excesso de memória? O ser humano precisa esquecer um passado para gravar o presente. Qual memória coletiva se vai? Camada sobre camada, o passado fica cada vez mais distante. Ao interesse de quem? O edifício à noite se esconde por detrás do Museu do Amanhã. Quem escolhe o que ficará no passado? Quantos de nós podem parar e perguntar: o que havia aqui antes das novidades? Pode um documentário atingir um passado que mal deixou vestígios? Esquecimento. Quem lembrará daquilo que querem esquecer? No processo de transformação da cidade, há sempre os indesejados. Quem perturba o progresso? Entre 2009 e 2015, foram despejadas pela prefeitura quase 80 mil pessoas no Rio de Janeiro. Na zona portuária, mais de 500 famílias foram forçadas para fora. A festa dos Jogos Olímpicos não incluía essas pessoas. As ordens de despejo já foram cumpridas. E agora? Como fazer um filme sem os personagens? Tudo o que me restou foi registrar a ausência. Ocupação Casarão Azul, 70 famílias. Expulsos em 2009. Como simples pessoas poderiam impedir os interesses privados sobre a cidade? O prédio foi desocupado à força pela prefeitura. Fica em plena Avenida Rodrigues Alves, no centro da festa. Seria possível uma ocupação por moradia ser vizinha do novo cartão postal? O prédio ficou vazio por anos. Nunca foi considerado seu uso social. Está vazio novamente desde a expulsão dos moradores. Os vidros quebrados, os tijolos bloqueando as entradas, são vestígios. Vestígios de uma presença incômoda. A festa passou por aqui, deixou retratos sorridentes. Os donos dos sorrisos saberiam do que se passou? O que foi feito das pessoas que moraram aqui, pouco se sabe. Os sorrisos não conseguem cobrir os vestígios do que passou. Mesmo assim, com essas imagens, é mais fácil contar uma história oficial. Elas servem mais aos vencedores que aos vencidos. Esquecimento. Seria a memória um privilégio dos vencedores? Essa é uma história de muitas camadas. Estamos num lugar velho coberto pelo novo. Em algum lugar nessa região, passaram milhares de africanos escravizados há mais de 100 anos. Os novos museus da Praça Mauá
teriam alguma pista sobre essa história? Essas imagens poderiam fazer parte de um filme promocional. Elas parecem querer convencer pelo excesso, a novidade que paralisa. Este é o amanhã. As longas filas aguardam por exposições sobre o ser humano. Mas de quem falam? Números, gráficos, imagens vazias. Filmei um museu no Rio com a sensação de que podia ser qualquer outro lugar no mundo. Fora das vistas dos turistas está o que acreditam ser uma parte do Cais do Valongo. Seria uma pista? O mercado de escravos ficava em algum lugar próximo. Se os africanos trazidos à força chegavam por aqui, ninguém sabe ao certo. Fiz essas imagens com a dúvida: será que aqui foi um porto negreiro? Elas foram gravadas num feriado. Nem o dia ensolarado atraiu as pessoas aos vestígios do Valongo. Parece difícil sair da linha reta da avenida. Não há nada indicando o caminho ao Valongo, apesar da proximidade. Seria o suficiente? Os poucos que passavam por ali não pareciam dar muita atenção para aquelas pedras antigas. Os objetos encontrados nas escavações foram trancados fora da vista. Alguém quer lembrar da escravidão? Sem querer, os pássaros voam de camada para camada como se brincassem com o tempo. Um dia saberemos mais do que uma história oficial. Esquecimento. A pessoa escravizada perde sua identidade. Só restam duas possibilidades: morrer ou reinventar a vida. Alguns foram sobrevivendo de margem em margem, de remoção em remoção. Foram deixando seus traços. Os corpos dos que não resistiam eram jogados em valas coletivas na Rua do Cemitério, atual Rua Pedro Ernesto. Morriam entre a chegada na Guanabara e a venda. Eram enterrados nos arredores dos mercados de escravos da região. A obra ainda assola a rua, interminável por aqui. Os operários preparam uma nova história. Eles não cavam por vestígios. As camadas antigas são obstáculos. Os vestígios enterrados são o pouco do que restou para contar sobre a escravidão hoje. O Instituto dos Pretos Novos é modesto, tem dificuldades financeiras. Aqui, as camadas mais novas são um obstáculo numa busca pelos ossos de 200 anos atrás. Sem os visitantes dos grandes salões brancos, os vestígios da presença negra vêm à tona.
pequeno quadrado aberto no chão serve como portal no tempo. Um fragmento do cemitério que havia ali há 200 anos, sobre o qual pouco se sabe. A vida continua lá fora a passos rápidos. A ciência de hoje tenta desvendar um passado há muito esquecido. O bonde passa avisando que é 2017. E os vestígios do que nos avisam? Camada sobre camada, permanecerão cobertos pelo esquecimento? O que eles podem dizer sobre nós mesmos? O arqueólogo tem um trabalho de paciência. Essas imagens só são possíveis após as camadas anteriores superadas. O cientista fotografa o fragmento encontrado. Para ele, é uma prova do achado. Será a ciência capaz de nos contar por detrás dos muros do conhecimento sobre o que se passou ali? Vestígios e escombros são tudo o que resta. Depois, haverá quem queira ouvir nossa própria história? Apesar de tudo, a história não é linear, nem as camadas intransponíveis. No simples gesto de alegria, uma reinvenção, uma pequena festa de quem não foi convidado. Esquecimento. Quem pode ignorar os indesejados no salão principal?